É possível penhorar bens de uma holding familiar? E a resposta é: depende. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Gabriela Piscinato, da Valora Auditoria e Consultoria, e hoje eu quero falar com você uma dúvida que é muito comum. É possível penhorar bens que foram integralizados numa holding familiar? Essa é uma pergunta que surgiu recentemente no atendimento e é uma dúvida que surge com muita frequência, que demonstra que é uma preocupação para quem está montando uma holding. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Vamos começar com um rápido entendimento sobre como funciona uma holding familiar. A holding é uma pessoa jurídica, normalmente uma sociedade limitada, criada para administrar e organizar o patrimônio. Os bens são transferidos da pessoa física para a holding, por meio da integralização de capital. Em troca, o instituidor, o sócio da empresa, recebe as cotas, que representam o valor investido. Após a integralização, os bens deixam de pertencer à pessoa física e passam a pertencer à pessoa jurídica holding. A transferência de bens para a holding pode envolver imóveis, dinheiro, investimentos, veículos e outros ativos, seguindo as formalidades legais, como, por exemplo, o registro no cartório no caso de imóveis. Entrando na questão, penhora é possível? A resposta clara do especialista é depende, mas vamos entender exatamente do que depende. Em primeiro lugar, a gente precisa entender de quem que é a dívida. Se a dívida é da holding, sim, os bens podem ser penhorados, porque eles pertencem à devedora. A holding constituiu dívidas, então os bens que a ela pertencem podem sim vir a ser penhorados. Agora, se a dívida é da pessoa física que constituiu a holding, a análise muda completamente. Então, nesse caso, em que a dívida é da pessoa física, a gente precisa partir para uma segunda análise. Qual o momento que esses bens foram integralizados na holding? Se a dívida já existia antes da transferência dos bens da pessoa física para a holding, isso pode ser caracterizado fraude contra credores. Assim como nos casos que a dívida já está em fase de execução, também pode vir a ser considerada fraude contra credores. E no caso da dívida tributária, se o devedor já estava inscrito em dívida ativa, há inclusive nulidade automática da transferência, com base no artigo 185 do Código Tributário Nacional. Embora não seja o cenário ideal, nem o mais seguro juridicamente, o fato é que, na prática, existem casos em que a constituição de uma holding familiar após o surgimento de uma dívida acaba funcionando. Em algumas situações, especialmente quando há lentidão na tramitação da execução ou falta de habilidade técnica por parte do credor ou do próprio judiciário, a transferência de bens para uma holding consegue sim dificultar ou até mesmo impedir a penhora imediata. No entanto, é fundamental entender que essa estratégia, quando feita com conhecimento prévio da dívida, pode ser interpretada como fraude contra credores ou fraude à execução, podendo ser anulada por meio de ações específicas ou pela própria desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, mesmo que às vezes passe, essa não é a abordagem mais recomendada para quem busca segurança de verdade. O caminho mais responsável e sustentável é o planejamento patrimonial preventivo, estruturado com antecedência, quando ainda não há passivo eminente ou dívida já constituída, e isso com base em toda a legitimidade. Agora, se o planejamento foi feito de forma preventiva, sem dívidas no momento da integralização dos bens da pessoa física na holding, e a dívida surgiu anos depois, então estamos falando de um ato jurídico perfeito amparado pela Constituição. Neste caso, a proteção patrimonial é válida e dificilmente será desconsiderada, exceto em cenários extremos. Então, em resumo, de tudo que a gente falou aqui, de forma prática, se a dívida é da holding, sim, pode penhorar. Segundo caso, a dívida foi constituída depois da constituição da holding. A proteção é alta e válida. Agora, no terceiro caso, a dívida já existia quando os bens foram integralizados. Então, o risco aqui de penhora, ele existe e pode ser considerado fraude contra credores ou fraude contra execução. É claro que cada caso exige uma análise individual, mas entender essa lógica de forma geral é um excelente ponto de partida. Se você quer entender qual que é a estrutura mais segura e mais adequada para o seu patrimônio, entre em contato com a equipe da Valora Auditoria e Consultoria, basta clicar no link abaixo e agendar uma reunião com um de nossos especialistas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, isso nos ajuda a trazer esse tipo de informação que quase ninguém fala de forma clara. E até mais!